Como calcular porcentagem no Excel? Vamos ver 4 exemplos práticos diferentes. Vamos ver como calcular porcentagem do total, como calcular diferença entre valores em porcentagem, como calcular aumento em porcentagem e como calcular desconto em porcentagem. Vamos começar com o primeiro exemplo prático, como calcular porcentagem do total. Para isso, eu tenho uma lista com vários vendedores, valores de vendas e a data em semanas de cada uma dessas vendas. Aqui eu gostaria de saber qual é a porcentagem do total de cada uma dessas vendas. O que eu quero dizer é o seguinte, você está vendo que tem esse primeiro valor aqui, 44 mil? O quanto que esse 44 equivale do total? Será que é 5%? Será que é 10% do total de todas as vendas? Não sei, então vamos ver como calcular isso daqui. Para que a gente possa fazer porcentagem do total, basicamente a gente precisa ter a primeira coisa, o total de tudo que a gente tem. Para isso dá para fazer de várias maneiras diferentes. A primeira maneira seria o seguinte, você vai pegar igual, sempre comece com o símbolo de igual, e então o valor que você quer, no caso a venda, dividido, barrinha, dividido pelo total. E para eu fazer o total de tudo que eu tenho, eu vou fazer soma, 2 cliques, 1, 2, e então vou selecionar todos esses valores. A maneira mais fácil de eu fazer isso é clicando aqui na letra C, porque dessa forma já seleciona todos os valores dessa coluna, e aí soma todo mundo. Fecho parênteses, então aqui eu tenho o seguinte, esse valor de venda dividido pelo total, Enter. Pronto, tive aqui o retorno desse valor. Vamos colocar ele em porcentagem para ficar correto? Página inicial e vou clicar aqui no símbolo de porcentagem. Se você quiser, dá até para aumentar ou diminuir as casas decimais, para você ter mais especificidade, digamos assim. Aqui eu vou ter o resultado de 5,39%, ou seja, 44 mil equivale 5,39% do total. Se eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, eu consigo ter a porcentagem de todos os valores referente ao total. E sabe o que é legal? Se eu somar todos esses valores, o resultado tem que ser 100%. Será que vai dar certo? Vamos fazer um teste? Aqui em cima, ó, igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e então seleciono todos esses valores que eu tenho. Enter. Aí, ó, certinho, 100%, ó, 100,00. É isso aí. Então, a gente sabe que dessa forma o nosso cálculo ficou correto. Lembra que eu falei que essa daqui seria uma maneira da gente fazer porcentagem? O que eu tenho dividido pela soma de todos os valores? Beleza, aqui já funciona. Mas, ao invés de você fazer a soma aqui dentro, você também poderia deixar a soma fora, em uma outra célula. Exemplo, digamos que aqui no cantinho, ó, pode ser aqui, você queira fazer a soma de tudo que está aqui para você ver. Então, ó, igual, soma, 2 cliques, 1, 2, soma de todos esses valores. Ou você clica aqui na coluna C, para selecionar todo mundo de uma vez. E então Enter. Vamos colocar isso aqui em moeda, página inicial, clica aqui ó, no símbolo de dinheiro e pronto. Então o valor total, ó, 833,100,17, beleza? Então esse é o valor total. E dessa forma a gente sabe a porcentagem agora de cada valor, enfim. Algo legal é que, se eu deletar tudo isso que eu fiz, ó, então vamos gravar esse número, ó, é 5,39. Posso até anotar aqui do lado, ó, 5,39, Enter. Deixa eu pegar então esse R$ 833.100,17 e agora eu vou substituir aqui na soma que eu tinha feito, ó. 2 cliques, 1, 2. Então vou tirar essa soma, delete. Então a gente tem esse valor dividido pelo total. Só que o total é o quê? 833.100,17. Pronto, eu coloquei aqui em cima. Enter. Aí, ó, a gente vai obter o mesmo resultado. Se eu clicar e arrastar para baixo, você vai ver que não vai mudar nada. O resultado é o mesmo. E aqui em cima continua dando 100. Então existem várias maneiras da gente fazer porcentagem. Mas basicamente a gente pode nos atentar a uma regra. O que a gente quer dividido pelo total. É assim que a gente pode fazer porcentagem aqui no Excel. Calcular porcentagem entre um valor e outro. Diferença de um valor para outro valor. E aqui nesse caso, eu trouxe 2 exemplos.
para que a gente possa realmente tirar todas as dúvidas. No primeiro exemplo, eu tenho semanas, o total de cada semana, e eu quero calcular a diferença, para saber se cresceu ou se não cresceu, se diminuiu de uma semana para outra. Mas aonde que eu vou pegar esses valores das semanas? Aqui, ó, dessa planilha que eu tinha feito. Então vamos lá. Primeira semana eu tenho igual, soma, 2 cliques, 1, 2, destes valores aqui. Enter. Segunda semana igual, soma, destes valores aqui. Enter. Terceira semana eu tenho a soma desses valores aqui. Enter. E a quarta semana igual, soma destes valores aqui. Pronto. Enter. Dessa forma eu tenho a soma de todas as semanas. Agora vamos ver a diferença de um valor para o outro. Será que a semana 2 cresceu ou diminuiu em relação à semana anterior? Vamos fazer esse cálculo em porcentagem. A semana 1 é onde começa tudo, então não tem diferença. Então poderia ser 0, ou tracinho, enfim, porque aqui começa. Então não tem diferença. Como é que eu vou calcular a diferença da semana 1 com a semana anterior? Não tem nada, certo? Então vamos começar na semana 2. Igual, semana 2 dividido pela semana 1. Enter. Vou clicar nesse valor e clicar aqui em porcentagem. Se você quiser, dá até para aumentar um pouco as casas decimais. 1, 2. Tá vendo que a gente teve aqui um resultado de 94,53%? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor da semana 2 equivale a 94% da semana 1. Ou seja, vale menos. Você concorda? Vale 94% só. Então vale menos. Não chegou nem no 100%. Está abaixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que houve uma redução. Então, ó, e justamente é isso, ó. 214 e 227. Houve uma redução. A semana 2 equivale a 94% da semana anterior. Ah, e se fosse 100%? Só para você ter uma ideia. 100% quer dizer que é a mesma coisa. É igual. Ó, se aqui na semana 1 fosse 150 mil, Enter. E na semana 2 fosse 150 mil também, Enter. A gente teria 100%. Ou seja, a diferença, a divisão desse com esse é igual a 100%. A divisão de um com o outro é igual a 100%. Agora, quando são valores diferentes, a gente vai ter ou algo menor que 100 ou algo maior. Se for menor do que 100, quer dizer que houve uma redução. Aqui não quer dizer que houve uma redução de 94%, tá bom? Então, o que é comum de se fazer aqui? O seguinte, 2 cliques, 1, 2. Depois que a gente fez essa divisão, colocar menos 1. Enter. Porque dessa forma a gente consegue verificar apenas a diferença em si. Apenas a redução ou o aumento. Menos 5,47%. Ou seja, a semana 1 para a semana 2 houve uma redução de 5%. Agora, se eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, eu consigo verificar as demais células. E aí dá para ver, olha que legal. A semana 3, em comparação à semana 2, houve um aumento de 20%. Agora, a semana 4, em relação à semana 3, houve uma redução de 48%. Bastante, né? E realmente dá para ver isso, ó, quase metade. Ó. Tá vendo que 48 é quase 50%? Foi quase a metade mesmo. Ó. Aqui é 260 e aqui é 130. Realmente deu quase a metade. Então reduziu pela metade, praticamente. Legal, então assim que a gente calcula a diferença de um valor para o outro. Vendo só realmente a diferença, né? Agora, o outro exemplo aqui que eu tenho seria, bem parecido, onde eu quero calcular a diferença desse valor para esse valor. Esse valor 1 para o valor 2. Aumentou, diminuiu, o que aconteceu? Então a diferença eu vou fazer o seguinte. O valor 2 é o meu valor mais atual. Então é ele que eu quero, beleza? Então eu vou dividir ele, vou pegar o valor 2 e dividir pelo valor 1. 2 sobre 1. Igual valor 2 dividido pelo valor 1. Enter. Ó, vou clicar nesse número, porcentagem, e aqui a gente obteve 53%. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor 2 equivale a 53% do valor 1. Ou seja, mais ou menos a metade, né? E se a gente verificar, é isso mesmo, ó. 32 e 17. É quase a metade. Ou seja, equivale a 53%. Mas, lembra daquele truquezinho? 2 cliques, 1, 2. No final, menos 1. Então, Enter. Porque dessa forma a gente consegue ver a diferença em si, tá bom? Então, ó, o valor 2 em relação ao valor 1
teve uma redução de 47%. Se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo acompanhar agora a diferença de um valor para outro. E dá para ver, ó, 4%, um valor bem pequenininho. Realmente, por quê? Isso quer dizer que houve um aumento do valor 2 em relação ao valor 1. Um aumento de quanto? De 4%. E 4 é um número bem pequenininho, certo? E justamente a gente consegue ver isso. De 25.800 subiu para 26.900. Bem pouquinho essa diferença. E o número consegue nos mostrar isso. Então assim que a gente consegue calcular a diferença de A para B. Ou seja, a diferença de um valor para o outro. Aumento em porcentagem. Como eu posso pegar um valor e aumentar ele em porcentagem? Aqui eu tenho uma lista com vários produtos. E tem aqui o preço destes produtos. Só que esses produtos sofreram aumento. E aí eu queria aplicar esse aumento aqui nessa minha nova coluna, preço com aumento. E qual foi o aumento desses produtos? 15%. Todos vão aumentar em 15%. Como é que eu posso fazer isso? De várias maneiras diferentes. A primeira maneira seria o seguinte. Igual o preço que você tem atual vezes 1,15. Isso daqui irá fazer um aumento, uma multiplicação do número que a gente tem por 1,15. Ou seja, vai aumentar 1,15, certo? 15%. Se eu apertar o Enter, eu já consigo obter o resultado correto. 126,39. Se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, acabou. Finalizei de dar aumento para todos os produtos. Mas aqui pode ser que tenha um problema. Agora, digamos que eu preciso ajustar esse aumento. E ele não é mais 15%. Ele seria 20%. Eu teria que vir aqui dentro, corrigir a fórmula, descer para todo mundo de novo. Então, às vezes, um jeito mais fácil é você usar o número que está aqui fora, 15%. Porque aí você já aplica para todo mundo de uma vez. Deixa eu deletar isso daqui que eu fiz. Pronto, deletei todo mundo. Agora, vamos fazer o seguinte. Igual esse número aqui vezes 15% ou vezes o 15% que eu tenho aqui fora. Enter. Só que tá vendo que tá dando um número pequenininho? Estranho, né? De 109,90 foi parar em 16,49. Mas peraí, não aumentou. Isso daqui diminuiu bastante o número. Mas por quê? Porque quando você pega um número e multiplica ele por uma porcentagem, você acaba obtendo esse valor na porcentagem em si. Não deu para entender nada, né? Mas exemplo, 109,90 multiplicado por 15%, o que vai me dar de resultado? 15% de 109,90. Ah, então esse 16,49 equivale a 15% de 109,90. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? 16,49 basicamente é o aumento que eu vou ter. 16,49 é o aumento. Então aqui eu pego, ó, 2 cliques, 1, 2, mais o preço em si. Agora sim, essa primeira parte que a gente fez, calculou apenas o aumento, que era aqueles R$16, mais esse valor aqui. Então a gente vai ter o valor somado aos R$16, que é o aumento. E aí vai funcionar o nosso cálculo. Enter. Pronto, ó, 126,39. 126,39. Lembra do jeito que eu fiz anteriormente? Delete, igual, 109,90 vezes 1,15. Enter. 126,39. Mesma coisa, tá vendo? Então, maneiras diferentes de se fazer. Igual, esse valor, vezes porcentagem de aumento, mais o próprio valor. Enter. 126,39. Deixa eu fazer mais uma vez. Igual, esse valor, vezes a porcentagem, mais o próprio valor em si. Enter. Agora, se eu clicar e arrastar para baixo, será que vai dar certo? Opa, professor, o que é isso? Que estranho. Olha os valores que a gente obteve. Mas por quê? Porque quando a gente arrasta uma fórmula para baixo no Excel, vou pegar essa célula aqui para você ver. 1, 2. Você está vendo que está usando esse número aqui? E está certo, né? Concorda? Então, à medida que a gente desce uma fórmula, olha só. O valor que a gente está usando, ele também vai descendo. Ele vai acompanhando a fórmula. Se a gente desce a fórmula, o valor também desce. Porém, isso também é verdade para a porcentagem que a gente está aqui em cima. Antes, a porcentagem estava aqui em cima. Só que aí a gente foi descendo a fórmula e essa porcentagem também foi descendo. Ó. E aí por isso que veio o erro, porque bagunçou toda a nossa fórmula. Então como é que eu posso corrigir isso daqui? Do seguinte modo, ó, delete. A gente precisa travar essa referência, porque eu não quero que ela desça. Então, igual preço
vezes porcentagem, e agora você vai apertar no seu teclado a tecla F4, F4, beleza? Aperta aí o F4. F4, assim a gente consegue adicionar esse símbolo ó, de dólar. E isso indica que essa célula vai ficar travada, ela não vai descer. Mas o preço em si. Enter. E uma coisa que você pode perceber, o preço, ele não foi travado, logo ele vai descer. Deixa eu arrastar para baixo. Pronto. Agora a gente tem aqui ó, o preço, ele desce para acompanhar a fórmula, porém a porcentagem fica aqui em cima. E o legal disso é o seguinte, agora eu quero dar 23% de aumento. Enter. Todos os valores são automaticamente atualizados. Eu quero dar 50% de aumento. Enter. Todos os valores são atualizados. Por quê? Porque a referência está puxando essa célula aqui, independente do valor que colocamos nela. 12%. Enter. E assim por diante. Desconto em porcentagem. Redução em porcentagem. Do mesmo modo, eu tenho uma lista com vários produtos. E aqui eu gostaria de dar um desconto de 20% no valor desses produtos. Para fazer isso, existem várias maneiras também diferentes. Como a gente já aprendeu como dar aumento, agora fica um pouco mais fácil como dar desconto, porque o raciocínio é o mesmo. Vou começar com o seguinte. Eu sei que o número 1 equivale a 100%. Então, se eu quiser dar um desconto de 20%, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar 20% desse 100%. E quando eu tiro 20%, eu vou ter 80%. E aí, o meu número ele vai ser o quê? 0,8. Beleza? O que eu quero dizer com isso? O seguinte. Se eu tenho esse preço, se eu quiser dar um desconto de 20%, eu vou fazer igual esse preço vezes 0,8. Enter. Pronto. 4,44. E eu posso aplicar isso para todas as células aqui que eu tenho. Tá bom? Poderia fazer de outra maneira também. Igual esse valor vezes a porcentagem que eu tenho aqui em cima. Ou 20%. Mas deixa eu pegar esse valor aqui de cima. Enter. Tá vendo que retornou 1,11? O que é esse valor aqui? Esse valor equivale a 20% deste valor aqui. Logo, isso daqui é a redução que este preço vai ter. Dessa forma, o que eu posso fazer? Igual este valor menos a redução, que é o valor em si, vezes 20% que está lá em cima. Não se esqueça de utilizar o F4, a tecla que a gente aprendeu, F4, porque assim a gente consegue travar essa célula utilizando o cifrão, tá bom? Enter. Mesmo valor, você está vendo? 4,44. Igual o que eu tive antes. Se eu fizer aqui, ó, igual este valor vezes 0,8, 4,44. É a mesma coisa que eu obtive aqui, ó. Tá vendo? Então, várias maneiras diferentes de se fazer. No cantinho da célula, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Dessa forma, a gente consegue finalizar o desconto para todos os preços diferentes que a gente tem. E o legal de fazer utilizando uma célula que está aqui fora é que se eu atualizar esse desconto, agora eu quero dar 15% de desconto. Enter. Automaticamente, todos os valores são atualizados. 25%. Enter. E assim por diante. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante de como calcular porcentagem no Excel. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal! Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.